A observação de cometas é algo que marcou a história da humanidade desde os primórdios. Muitas vezes, suas passagens eram tidas como presságios de eventos ruins, mas com o desenvolvimento da astronomia moderna, essa visão foi deixada de lado e essas rochas espaciais são admiradas hoje em dia. No que pode ser uma possível passagem histórica, um novo cometa do século, entre muitas aspas, pode simplesmente iluminar os céus brasileiros nos próximos dias. No vídeo de hoje vamos entender como o cometa A3 pode se tornar o cometa do século e como observá-lo. Cometas são imensas rochas espaciais que rivalizam com os asteroides, mas que diferem diretamente em diversos sentidos: composição, tamanho, características físicas e trajetória ao redor do Sol. Essas rochas são muitas vezes chamadas de bolas de neve sujas, pois temos partículas minúsculas grudadas no gelo que forma os núcleos cometários. Graças a essa característica, os cometas são diferenciados e, quando se tornam visíveis no céu noturno terrestre, podem simplesmente roubar a cena de qualquer outro astro, demonstrando uma cauda imensa que pode se estender por vários milhares de quilômetros através do espaço, soprando na direção contrária ao fluxo do vento solar. No caso do novo cometa C2023-A3 Suchincha-Atlas, a ideia é que ele supere qualquer outro cometa que tivemos neste século, mas calma, não podemos comemorar ainda, porque os cometas são impressionantemente imprevisíveis. De qualquer forma, quando esses objetos se aproximam do sistema solar interno, eles sofrem com a alta temperatura da estrela, que causa uma sublimação abrupta. Isso transforma os materiais voláteis diretamente do estado sólido para o estado gasoso, gerando uma imensa atmosfera que pode atingir dimensões várias vezes maiores que a própria Terra. Conforme o cometa avança pelo espaço, a pressão exercida pelo vento solar faz com que o gás liberado seja empurrado na direção contrária, formando uma cauda ainda mais extensa e brilhante. É realmente fascinante e não à toa, agora podemos entender por que esses objetos eram tão temidos há séculos. Se você acorda de noite e observa algo assim no céu, bom, numa época sem o conhecimento que temos hoje, seria completamente assustador. Contudo, essas não são as únicas peculiaridades dos cometas. Suas órbitas são no mínimo intrigantes. Enquanto os planetas seguem trajetórias quase perfeitamente circulares ao redor do Sol, em órbitas elípticas levemente ovais, os cometas exibem trajetórias muito mais excêntricas. Esses corpos celestes podem ter origem tanto no cinturão de Kuiper após a órbita de Netuno, quanto na hipotética nuvem de Oort, quando suas órbitas se dividem em duas categorias: cometas de longo período e cometas periódicos. Aqueles cometas com órbita de longa duração, que podem levar séculos para completar um ciclo, são classificados como cometas não periódicos e raramente retornam ao sistema solar interno. Por outro lado, cometas como Halley, que reaparecem a cada poucas décadas, são chamados de periódicos. Nas regiões frias e distantes do sistema solar, longe do calor do Sol, os materiais que formam os cometas permanecem em estado sólido. Por isso, eles se originam em áreas geladas e incrivelmente remotas. Quando estão mais distantes do Sol, pouca atividade é observada, mas à medida que se aproximam, passam a sofrer intensos fenômenos. No caso do cometa C2023 Suchincha-Atlas, que a partir daqui vou chamar somente de A3 para facilitar, possui uma órbita tão longa na ordem de mais de 90.000 vezes a distância equivalente da Terra ao Sol. Ou seja, sua próxima passagem é uma visão única na vida de um humano. A órbita dele é tão distante que chega a uma duração na ordem de milhões de anos. É impressionante. Mas o que chama mesmo a atenção nesse objeto são as suas previsões de passagem, onde podemos ter magnitude de brilho realmente impressionantes e que nenhum outro cometa ousou atingir neste século XXI. No entanto, ainda não podemos comemorar, e você vai entender o motivo. Para começo de conversa, vamos entender algumas características do cometa A3.
Seu nome vem principalmente dos observatórios responsáveis por sua descoberta. Em sua máxima aproximação em 27 de setembro deste ano de 2024, o cometa atingirá 58 milhões de quilômetros com a Terra. Viaja pelo espaço a 67,3 km por segundo e possui um núcleo cometário suficientemente grande e estável para proporcionar um brilho realmente impressionante de magnitude negativa. O que isso significa? Bom, considerando que a magnitude astronômica está diretamente ligada ao brilho do objeto celeste, o menor número representa uma maior quantidade de brilho. Por exemplo, um objeto obtendo magnitude -1 brilha mais do que um objeto com magnitude positiva de 1. Para você ter uma noção, algumas estimativas iniciais dizem que esse cometa poderia atingir magnitude de -1 a -4, o que seria tão brilhante quanto Vênus. De fato, seria algo fantástico, mas cometas podem surpreender negativamente também. Em essência, quando os astrônomos descobrem um cometa que pode ser visível a olho nu, como é o caso do A3, sempre há um grau de incerteza se isso realmente vai acontecer, pois o brilho desses objetos pode ser afetado pela capacidade de reflexão de sua superfície. Muitas vezes, essas rochas possuem um albedo baixo, ou seja, refletem pouca luz solar, mas em questão de horas, o gelo pode ficar exposto e começar a brilhar intensamente, quando de repente pode cair de novo. Essa imprevisibilidade pode levar até a desintegração do cometa. Felizmente, o A3 não sofreu desintegração, pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo. Há três estimativas principais para o A3. Na pior situação, o cometa atinge magnitude positiva de 4 a 4,5. Na situação média, ele pode atingir algo perto de magnitude 2. Lembre-se, quanto menor o número nessa escala, mais brilho o objeto pode ter. E claro, na melhor situação atual, o A3 atinge magnitude -1 e torna-se possivelmente um dos melhores cometas do século até então. É difícil cravar exatamente o que vai acontecer, mas os próximos dias são decisivos para esse cometa. Para observá-los, você vai precisar seguir os seguintes parâmetros. Primeiro, ter um horizonte limpo na direção leste e oeste, onde o Sol nasce e se põe respectivamente. Isso é tão importante porque o cometa passará em seu primeiro momento, com mais brilho, muito próximo ao horizonte. Seguindo a animação na tela, perceba como a posição do cometa muda do dia 17 de setembro até o dia 27, perto do amanhecer, onde ocorre a máxima aproximação. Depois, ele começa a descer cada vez mais e nascendo praticamente junto com o Sol, ficando impossível de visualizar. A partir do dia 10 de outubro, ele inverte a sua visualização. Agora aparece após o pôr do sol e vai ganhando elevação a partir do horizonte. Agora, a luz solar influencia menos, mas o seu brilho vai diminuindo cada vez mais porque está em processo de distanciamento da estrela para voltar, talvez, daqui a milhões de anos. Sempre que tiver uma dúvida sobre onde observar e quando, volte nessa parte do vídeo e veja a posição dele no céu. Me siga também no Instagram para acompanhar minha saga para capturá-lo, caso ele fique minimamente visível. Lá vou atualizar vocês sobre magnitude e qualquer mudança do cometa. Lembre-se, se o cometa atingir as melhores condições de observação, não será preciso equipamentos ópticos, mas se você puder observá-lo com binóculos, aproveite e veja mais detalhes. Bons céus a todos nós. Enfim, o cometa pode ser histórico, mas fracassar também. O que nos resta é aguardar para ver como vai ser a dinâmica do A3 à medida que ele percorre sua jornada através do espaço. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!